Boa tarde, paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente está oficialmente abrindo, o congresso MOB, mas a edição Efatá. E muitos já ouviram falar desse nome na palavra, mas alguns ainda se perguntam, nossa, o que é esse bendito Efatá que estamos falando? Eu sou a pastora Tauana, sirvo aqui na casa, mas acredito que sou chamada, como cada um de nós, para viver o reino de Deus. Independente de limites, de placas, de barreiras, eu acho que o Senhor entregou para nós as nações. E muitas vezes nós entendemos que as nações é um chamado muito específico, é um chamado para quem vai viajar, é um chamado para quem vai ser usado em determinado lugar, é um chamado para um determinado povo. Mas quando o Senhor te entrega nações, Ele está te entregando todos os lugares que Ele quer que você conquiste em nome dEle. Nações pode ser um bar na esquina da tua casa, que o Senhor quer que você comece a orar para que aquelas vidas se convertam. Nações pode ser as pessoas que estão na tua rua e o Senhor está te entregando, está te ativando para você interceder por elas, para falar do amor dEle, para agir como alguém que se importa e trazer para eles um pouquinho da realidade do céu através da tua vida. A gente se limita muitas vezes, a um ideal missionário, a um ideal de um chamado no sentido de ir para um lugar específico, quando o Senhor hoje, Ele já está entregando para nós um destino certo a respeito do que Ele tem para as nossas vidas, amém? Não sou eu quem vou ministrar agora à tarde, é o pastor Anderson, mas eu vou rapidinho trazer só uma reflexão de abertura a respeito de por que o Efatá nesse tempo. Janeiro a gente faz muitos planos, certo? Todo mundo comprou agenda nova, de modo geral. A gente pensa assim, não, em 2018 eu quero. Nós estabelecemos algumas metas. Alguns de nós temos o cuidado de orar e pedir ao Senhor, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem para a minha vida esse ano? O que é que o Senhor quer fazer? E viver guiado por aquilo que Ele está falando. Mas, no geral, nós fracassamos. Nós fracassamos por N motivos. Às vezes porque planejamos demais com a nossa mente, às vezes porque estamos determinados demais a fazer algo, sem uma perfeita revelação do Senhor. Bem, existe um motivo aí que se aplica à tua vida. Às vezes a gente consegue sucesso em vários planos, mas a gente acha que outra coisa que não, isso daqui não está legal. Estamos em constante transformação, em constante mudança. Não viveu. A Bíblia fala que Daniel estava orando, pedindo uma resposta a Deus. Ele entra no jejum. E a resposta é liberada. Por quê? Porque havia uma batalha no mundo espiritual para atrasar o propósito de Deus. Então quando eu oro, isso é liberado? Sim. Por quê? Porque quando eu oro, não é que eu estou fazendo Deus me entender, que eu estou fazendo Deus abrir a porta. É porque quando eu oro, eu vou nos recônditos da minha alma e sou trabalhado para poder viver aquilo que Ele planejou e prometeu. A oração e a intercessão é a respeito do que Deus vai fazer. Mas Ele faz, porque o homem começa a ser mudado por aquilo que ele gera dentro de si, em oração e intercessão. O Senhor prometeu, Ele fará. Mas a medida que Ele fará vai depender do meu e do seu comportamento em relação àquilo que Ele já iniciou em nossas vidas. Então esse povo começa a interceder e a clamar para que Jesus acesse e vai até esse homem. E no versículo 33 do capítulo 7 de Marcos diz o seguinte: Jesus então conduziu o homem a sós, para longe da multidão. Vê que coisa linda. E colocou os dedos na orelha dele. Em seguida, cuspiu e tocou a língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que significa abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Naquela época, você vê todas as experiências de Jesus com pessoas com limitações físicas. Eles eram escanteados, tá? Eles eram rejeitados da sociedade. Eles não tinham perspectiva de vida. A perspectiva deles era esmolar. Porque as pessoas entendiam o seguinte: se você tem uma debilidade física, você é um amaldiçoado. Você é alguém com problemas muito sérios. Alguém da tua família pecou. Quando você começa a estudar, isso é bom. Bota aí no Google. O Google é bom para isso também. Você bota lá no Google as curas de Jesus. E você vai ver que ele sempre chegava nessas pessoas e elas sempre estavam à margem da sociedade. Elas sempre estavam excluídas. Por quê? Porque era pecado da tua família. Você é assim, porque a tua família pecou.
É uma forma religiosa de enxergar o problema do outro. É uma forma, muitas vezes, que acontece nas nossas vidas como cristãos antigos de, você tem uma limitação nessa área? Nossa, você então... O que a gente vivia no físico, né, nessa era aqui, muitas vezes nós não entendemos que o Senhor quer nos curar, porque estamos vivendo o nosso comportamento hoje, dentro da nossa vida cristã. A sua debilidade significa você tem um problema sério demais. Só que eu quero lembrar uma coisa. Eu nunca vi Jesus dizer que nada era sério demais para ser resolvido por quem tem relacionamento com Ele. Eu nunca vi Jesus chegar a alguém e dizer, não, esse problema não vai dar para resolver hoje, tá? Então, semana que vem a gente conversa. Você vê que com Ele nunca houve limitações, que Ele não fosse capaz de acessar e transformar completamente. E não só isso, e usar para a glória dEle. Porque é assim que o Senhor faz conosco. Ele pega as nossas limitações. Ele não só cura. Ele pega nossas histórias complicadas. Ele pega nossas famílias desestruturadas. Ele pega a nossa falha que a gente não consegue viver sozinho. E Ele faz, vem cá, eu não vou só te curar. Eu vou transformar isso em você. Um testemunho da minha glória na tua vida. E aí o que acontece? Abre-te. E o homem tem o ouvido aberto na hora. A língua dele se desprende. E ele começa a falar normalmente. No fundo, ele era um incomunicável. Já parou para pensar nisso? Ele era alguém que não tinha nenhum nível de comunicação com ninguém. Ele não conseguia ouvir, ele não conseguia falar. Ele estava totalmente à parte do que estava acontecendo. Muitas vezes nós não temos limitações ou debilidades físicas, mas nós estamos passando por isso em processos espirituais em nossa vida. Muitas vezes tua audição aí está perfeita e a tua fala também, mas espiritualmente você já está passando longe da revelação que Deus tem para você, porque você está incomunicável. Então muitas vezes Deus está querendo acessar você e dizer, olha, o meu destino, o meu propósito para você, e você está, eu não consigo ouvir. E você não consegue se relacionar com aquilo que Deus está querendo trazer para a tua vida. E é por isso que a gente entende que esse ano é um ano de começar com o efatá. Porque quando nós entendemos que o Senhor está aqui para nos abrir espiritualmente para o nosso destino e para o propósito que Deus tem para nós, nós jamais viveremos um ano após o outro com regras, com metas e com possibilidades malucas, sem entender que de fato Deus está querendo trabalhar comigo e com você, com estações e com destino. Então eu acredito que o Senhor preparou esse tempo para mim e para você, para receber através da vida do pastor Anderson, para que o nosso destino seja definitivamente aberto, para que os nossos ouvidos sejam destampados, para que a nossa língua se solte, porque não só o Senhor quer se comunicar conosco, mas Ele quer nos usar como um meio de comunicação de quem Ele é e do que Ele tem para fazer em outras vidas. Muitas vezes nós temos cantado, muitas vezes nós temos orado a nossa necessidade, o nosso desejo, os nossos sonhos. E Deus está querendo trazer um grande efatá, um grande abra-se para as nossas vidas. Mas além disso, Ele está começando a querer nos ensinar a orar, a interceder, a clamar e a sonhar os sonhos dEle. Porque de necessidade, Pai entende. Uma coisa que ficou muito claro para mim, depois que eu fui mãe, é que eu entendo a necessidade de Davi. Davi está começando a querer falar agora, começou a andar, mas quando ele fez uma semana de vida, a primeira semana eu fazia, ai meu Deus, eu lembro que eu chorei, será que eu vou conseguir? E eu já sou assim, eu já sou meio pra frentex, aquela pessoa que sofre com antecipação. E eu comecei a pedir, Deus me cura disso. Eu pensava assim, quando eu tiver 2 filhos, eu ainda estava vivendo o primeiro. Será que eu vou dar conta, Deus? E eu sempre sonhei em ser mãe minha vida inteira. Depois da primeira semana, eu comecei a me sentir a super mulher. Eu estava dentro de casa, com a camisa toda molhada de leite, para cima e para baixo. E meu filho não só mamava o dia inteiro, eu ainda tinha que complementar, então eu ainda tinha que escaldar a mamadeira. E eu passava o dia assim, mas eu sentia que eu estava dentro do meu propósito. Eu estava plenamente satisfeita, porque eu fazia fome, cólica. João Deus olhava para mim e faz, o que é isso? Eu disse, eu não sei. Depois da segunda semana, quem aprendeu foi ele. Sabe por quê? Porque eu e você temos dentro de nós a natureza de Cristo. E a natureza do Senhor é a natureza de pai. E um pai entende o que seu filho precisa antes mesmo de lhe sair a boca. É isso que a palavra declara.
Então, se você é uma pessoa que se importa com o que vai no coração do teu pai, tu acha que o teu pai não entende a tua necessidade, e ele não está disponível e com vontade de suprir o que você precisa? Então o Senhor quer nos tirar nesse tempo de Efatá dessa esfera do Deus e eu, e nos levar para a esfera Deus e agora, o que eu faço e o que você quer? Porque quando eu estiver fazendo isso, como eu estiver me movendo nesse modo, nós seremos mais fortes como corpo de Cristo. Não pessoas individuais, mas nós, a nossa cidade vai começar a ser mudada. Os nossos apartamentos, os nossos prédios vão ser mudados. Os nossos relacionamentos vão ser totalmente interferidos pela manifestação da glória de Deus. Eu nunca mais vou parar no sinal e olhar do mesmo jeito que eu poderia estar olhando antes para uma vida. Eu nunca mais vou chegar numa fila de banco, perceber algo na vida da pessoa e achar que aquilo não é da minha conta. É tudo da minha conta, porque é da conta do meu pai. Se importa para o meu pai, importa para mim. O pai entende o que você precisa. Então comece a procurar entender o que é que ele está querendo fazer através de você. E aí o que acontece? Esse homem começa a ser curado dessa coisa de ser uma bola em torno de si mesmo. Porque ele não era isolado, porque ele era debilitado. Simplesmente. Ele era isolado, porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E quando nós não temos um encontro com Jesus definitivo a respeito do nosso relacionamento com eles, nós vamos continuar vivendo numa bolha, achando que é todo mundo estranho. Porque alguns estão recebendo revelação e eu não. E na verdade Deus está querendo destapar você e dizer: ei, Efatá! Sobre a tua vida, para que haja esse destravar e você possa de fato agora se comunicar com um pai que te gerou para um propósito específico. Nossa cegueira pessoal, ela é muito mais do que um resultado de não me cumprimentaram na igreja, do que um resultado de meu pastor não entendeu, do que um resultado de aqui eu não entendi o que está, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. A nossa cegueira é muito mais do que eu acho que Deus não fala comigo. Nossa cegueira vai além disso, não são desculpas que a gente conhece ou que a gente cria para tentar dizer para si mesmo está tudo bem. A nossa cegueira espiritual, na verdade, é falta de uma libertação que só acontece quando Jesus me tira da multidão, me leva a um momento a sós, diz: ei, vem cá. E sabe por que Jesus cuspiu naquele momento? Sabe por que houve saliva? Eu lembro que eu sou apaixonada por direito e pelo viés criminal ainda, vê que coisa. E eu lembro que eu estava estudando e a gente pagou uma cadeira na especialização totalmente voltado para a descoberta de crime e tal. E trabalhou uma parte inteira sobre DNA. O DNA, as formas mais seguras de você adquirir ele é no sangue, aonde? Na saliva. Sabe por que Jesus precisou cuspir? Porque ele precisou alterar o DNA daquele homem. Tirar dele a identidade dele como pessoa. Focado na sua própria limitação. Focado na sua própria debilidade. E ele olhou para esse homem, cuspiu e disse: vem cá, você é meu filho. E imprimiu a identidade nova nele. Era isso que ele estava querendo fazer. Ele estava querendo dizer: vem cá. Existem duas formas de eu te passar o meu DNA. Existe uma que eu estou guardando para fazer por toda a humanidade, que é através do meu sangue. Mas existe uma que está disponível desse momento para você. E eu vou alterar a tua circunstância. Eu vou tirar de você a tua natureza limitada. E vou estabelecer em você a minha natureza de pai. Porque eu sou sobre a tua vida. Naquela época havia um costume de dizer que todo primogênito, a saliva dele... Pesquisa isso, vê que interessante. Que a saliva dos filhos primogênitos era uma saliva que podia cicatrizar mais rápido ferimentos. Você já ouviu falar sobre isso? Eu me encantei. Então eles diziam que o filho primogênito, se tinha alguém ferido na família, você deveria tirar um pouco da saliva do filho primogênito e passar sobre a ferida que ajudaria a cicatrizar. Crendices pessoais, certo? Beleza. Mas toda a crendice pessoal estava corroborando para que Deus pudesse atuar do modo que Ele queria atuar em Jesus. Naquele momento Jesus também disse: eu sou o primogênito, vem cá, que eu sei sarar a tua dor. Vem cá. Deixa eu te tocar nesse momento.
Porque quando o DNA é alterado, quando a paternidade de Cristo entra em nossas vidas, e existe essa mudança a respeito de quem somos, para onde vamos e com quem vamos nos conectar, todo o nosso destino acompanha aquilo pelo qual nós fomos criados desde a fundação do mundo. Porque você foi criado com um sopro da boca do Pai. Você foi criado com uma palavra específica. Como é que Deus criou o mundo? Haja luz. Surgiu. Haja. E tudo que ele declarava ia surgindo pela força da palavra. Por isso que Jesus era verbo. Porque ele não só era a palavra da boca de Deus, mas ele era a ação do próprio Deus aqui na terra. Então o que ele faz? Ele te gerou. E ele te gerou de um jeito específico. Eu fico brincando com alguns dos jovens aqui da igreja. Diz que alguns, quando Jesus criou, ele criou em ritmo de pagode. Porque misericórdia. Brincadeira, você foi pagode, né, Portela? Não. Mas quando ele nos criou, ele nos criou também com um ritmo específico. Sabe por quê? Porque ele estava criando em mim e você uma identidade perfeita para aquilo que ele quer fazer em nós. Então, quando ele imprime esse DNA nesse homem, ele não só cura a debilidade dele, ele aponta esse homem para uma nova estação, onde ele tinha acesso a se comunicar. Então, o que Deus está querendo fazer comigo e com você essa estação de Efatá é exatamente isso. Deixa eu te tirar de dentro da tua debilidade. Deixa eu te tocar. Deixa eu te apontar e te levar para o teu destino. Deixa eu te levar a sós para esse lugar. Porque mesmo estando entre muitas pessoas, o Senhor marcou esse encontro com você de modo específico. Ele marcou porque ele queria alterar as circunstâncias naturais e começar a te posicionar em circunstâncias espirituais que não vão ser só efetivas para a tua vida, mas vão ser efetivas para qualquer lugar onde você vai. Vai tocar, vai mudar coisas, vai trazer de volta sonhos, vai trazer visões. Muitos temos sonhos malucos, nós temos, isso nunca vai acontecer. Isso daqui é uma coisa da minha cabeça. Você já parou para pensar se é da sua cabeça ou se Deus está plantando em você uma visão nova? Porque as grandes mudanças só acontecem quando os homens, loucos demais para ser considerados normais, tomam sua posição espiritual e mexem nas circunstâncias naturais. Existem sonhos de implantar projetos e trazer alteração, não é verdade? Existem sonhos de ir para determinados lugares, cuidar de determinadas vidas. Existem sonhos que podem alterar o curso do que nós estamos vivendo hoje. Entenda o que Deus quer fazer em você. Deixa Ele te tocar nesse tempo que nós vamos estar aqui. A começar de mim, eu digo isso, mas eu digo, Deus me toca. E ative em mim aquilo que estava morrendo. Ative em mim a audição que havia sido perdida. Ative em mim a língua que havia sido presa. Mas declara sobre a minha vida, Deus, Efatá. Declara sobre mim, Deus, mais uma vez, Efatá. Declara sobre ventres, declara sobre mentes, Deus. Declara sobre corpos que não têm obedecido o propósito que o Senhor tem. Declara isso, Deus, sobre a minha limitação de alma. Declara isso sobre aquele pecado que eu tento vencer sozinho, mas eu preciso definitivamente de um Efatá. Há um tempo atrás, vai fazer um ano agora, vai fazer 1 ano e 2 anos, vamos por aí. Isso aqui a igreja já ouviu, compartilhar com os irmãos. Eu recebi um diagnóstico que a médica virou para mim, olha, você não engravida nem daqui a 7 anos. Mas havia um propósito e um destino sobre a minha vida. E um dos destinos que eu creio ser um chamado espiritual, que o Senhor tinha gerado em mim, era também ser mãe para preparar uma próxima geração. E eu disse, Deus, eu abro mão se não é isso que o Senhor tem para mim. Eu abro mão. E eu entendo. E eu peço que o Senhor prepare o tempo perfeito para a adoção, para aquilo que o Senhor tem para cumprir e fazer. Porque esse ainda é um sonho que nutre meu coração. E eu me submeti. No início foi aquela coisa, eu tive que chorar diante de Deus, colocar aquele sonho, aquela visão. Mas para encurtar a história, 7 meses depois, que a médica disse para mim que nem tentando muito, em 7 anos, a gente estava fazendo, e olha que a gente, olha a nossa fé, a gente estava fazendo tabelinha, porque eu disse, amor, se Deus quiser fazer, Ele faz. Então, se a gente entende que não é o tempo, vamos se prevenir. Um dia considerado menos fértil, que é um de proteção entre um dia e outro. Gol de Jesus, lá vem Davi. O homem fala, 7 anos não, e o Senhor faz, 7 meses, sim. Porque quando Deus declara, abra-te, tudo que está fechado vai abrir. Porque quando o Senhor está dizendo para você, abra os seus olhos, ative a tua fé, abre a tua visão, deixa cumprir o destino que tem para você.
Deixa eu abrir a porta que está fechada. Deixa eu alterar as circunstâncias. Ele já declarou sobre mim e sobre você. Efatá. Efatá. Lá em João 5, de 5 a 9, Jesus tem mais um encontro determinante que nos faz entender o que Ele quer fazer conosco ao longo desses dias. João 5, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz que Jesus se encontra com um coxo em Betesda. Betesda, gente, era um tanque onde os sacrifícios eram lavados para serem entregues ao Senhor. E era dito que o anjo do Senhor passava sobre essas águas algumas vezes do dia e as águas se agitavam. O primeiro a pular era curado. Jesus vai nesse lugar e encontra um homem que estava enfermo havia 38 anos. Jesus o viu deitado e sabendo, porque aquilo que você está pensando em perguntar a Deus a respeito da tua limitação, Ele já conhece. E Ele já está disponível para dizer uma coisa a você. Quer ver o que Ele quer dizer? Jesus então perguntou-lhe: queres ser curado? Você quer receber o efatá? Porque quando o Senhor quer falar, nós somos a terra fértil e o palco perfeito para a manifestação dele. Mas você quer ouvir? Porque disponível para curar ele está. Disponível para imprimir o DNA em você ele também está. Mas você quer receber isso que ele tem para você hoje e amanhã? E quer permanecer? Porque não é a respeito simplesmente disso aqui que o homem vai falar, ó. O homem enfermo então queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada e eu estou indo, desce outro antes de mim. Não é a respeito de: Senhor, mas eu não recebi nas minhas mãos a imposição de fulano de tal, de cicrano da nação tal, com a palavra A, B e C. Mas Senhor, eu não entendi ainda, porque eu não recebi isso de fulano, de cicrano, de não sei o quê. O Senhor está dizendo para você: meu irmão, o efatá e o abra se acontece, independente das pessoas com as quais você acha que deve acontecer. Acontece quando você está aberto para que eu me manifeste. Não é respeito de alguém jogar você no tanque e gritar sobre a tua vida efatá. É respeito de você mesmo se posicionar e dizer: Senhor, efatá, agora libera, Deus, que eu quero receber. O lugar perfeito para que o milagre aconteça é o meu coração com expectativa em Deus e deixando que um homem inspirado pelo Senhor ministre em minha vida. Mas é também receber essa inspiração através de homens e mulheres de Deus e fazer como Jesus fez com o cego na multidão e dizer: vem cá, a sós. Porque tudo aquilo que você vai receber precisa ser mantido com aquilo que você vai viver com Jesus. Porque todo o efatá, quando ele acontece, ele traz uma abertura instantânea. Mas essa porta se permanece aberta todos os dias, quando eu acordo e quando eu durmo de joelhos, dizendo: está estabelecido o efatá de Deus sobre a minha vida. Porque às vezes bate a dúvida: será que eu fui curado mesmo? Peraí, deixa eu... E o Senhor está dizendo para você: efatá veio, efatá permanece. E efatá todo dia, através de quem um dia foi aberto. Quem um dia recebeu a abertura do Senhor, o Senhor está ativando para começar a abrir mais vidas. Ele quer ampliar através de você aquilo que vai ser liberado. Ele quer manter em você essa unção e essa autoridade que Ele está liberando. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de uma geração inteira se levantar e declarar que aquilo que é do Pai é meu. Que aquilo que o Pai se importa, eu me importo. Que aquilo que Ele está fazendo, eu quero participar dessa história. Não mais a mim, não mais as minhas necessidades. Vamos deixar isso de lado? Não, Deus, mas eu ainda tenho debilidades. E quanto às suas debilidades, Ele hoje quer declarar um efatá sobre a tua vida. Ele está aqui para nos ativar nesse instante. E Ele está aqui para atuar através de nós. Quando eu digo ao Senhor que Ele pode me tocar, eu estou pronto para que o toque dEle me aponte para o meu destino. Talvez até hoje o nosso grande problema tenha sido que nós estávamos surdos e mudos, mas ainda não sabíamos. Às vezes uma área parecia que estava dando tudo certo. E na outra área, eu ainda estava tão limitado espiritualmente.
Mas em nome de Jesus, nesse momento, nós declaramos que o efatá de Deus começou em nossas vidas. Nós declaramos que o efatá do Senhor, Ele vai nos agora cortando de cima a baixo e abrindo tudo aquilo que estava fechado e abrindo tudo aquilo que estava limitado e rompendo com toda a cadeia, com toda a estrutura, rompendo com toda a limitação de mente, rompendo com todos os muros que se ergueram no nosso pensamento para impedir o propósito e o destino de Deus para nós. Em nome de Jesus, nunca mais nós vaguearemos buscando o que o Senhor quer fazer através de nós, mas nós nos encontraremos com o Senhor e receberemos claramente a direção a respeito de onde Ele está abrindo e para onde Ele está atuando. Nós declaramos que em nome de Jesus, nós marcamos 2018 como uma estação da porta de Deus aberta sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o pastor Anderson para a gente ser alimentado pelo Senhor através do que flui da vida do nosso amado irmão. Quinta-feira foi poderoso aqui. Eu creio que Deus vai fazer muito mais nessa tarde, nessa noite e amanhã de manhã. Tá? Amanhã de manhã, às 9 horas, é a Escola de Missões, amém? O pessoal que ama missões, que ama evangelismo, você está convidado. E todos nós somos chamados para levar o evangelho até os confins da terra. Então, vamos estar aqui para aprender de Deus. Para esse tempo, nós realmente recebermos esse efatá, né, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Queria que você estendesse a tua mão para o pastor. Porque para um homem de Deus liberar uma palavra, existe uma família que está cobrindo em casa também. Existe uma saudade de filhos, de esposa. Existe esposa e filhos que abriram mão para que ele fosse boca de Deus. Então, nesse momento, Senhor, nós queremos orar pelo teu filho, Deus. E declarar que tudo aquilo que o Senhor tem para liberar nessa tarde será liberado. Que não haverá retenção, que não haverá bloqueio, que não haverá resistência. Mas que tudo que o Senhor quer falar através do pastor Anderson nesse dia, nós declaramos, somos uma terra fértil, onde o Senhor pode lançar a semente, que nós germinaremos e frutificaremos, conforme aquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Nós abençoamos a vida do teu filho e declaramos a sua família, os seus, a igreja, cuidados lá em Brasília, blindados e protegidos, enquanto ele vem aqui, Pai, nos abençoar. Nós declaramos 1000 vezes mais sobre a casa dele e tudo que diz respeito ao teu filho lá em Brasília, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, rapidinho, antes de eu passar o microfone para o pastor, ali atrás existe montado uma livraria, né? Irmãos vieram expor um material muito bom. E você pode ir lá, dar uma olhadinha depois. É de Brasília, gente, que legal. A gente tá aqui realmente interestadual, olha que bênção. Então passa lá, tem livros poderosos de Bill Johnson, né? Isso, tem uma coletânea aí abençoada, dentro daquilo que a gente tem experimentado também ao longo desses dias, amém? Paz, irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. E o que eu quero tratar com os irmãos, eu começo agora, mas concluo hoje à noite. Se eu posso dar um título à mensagem, vai ser o motivo do Evangelho. Quero que nós entendamos que existe um motivo pelo qual o Evangelho existe. O Evangelho, ele é objetivo, ele tem um propósito a cumprir. Quando você abre em Efésios capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo vai falar de vocações para o ministério. 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre dons espirituais. Quando ele trata aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, ele diz: o dom é dado para um fim proveitoso. Em outras versões diz: o dom é dado para um fim comum, um fim comunitário, congregacional. Então, a conclusão do que ele diz aos Coríntios é: ninguém é o que é espiritualmente e ministerialmente para si mesmo. Eu já li críticas concernente ao movimento de cura,
bem forte na metade do século passado. E pessoas como Kathryn Kuhlman e outros ou morreram ou tiveram parentes próximos que morreram por enfermidade. Então vem algumas pessoas e questionam, será que era mesmo de Deus? Eu creio que sim. Por quê? Porque nós precisamos entender que o dom que recebemos não se aplica a nós. Por exemplo, se você é evangelista, você não evangeliza a si mesmo. Se você é pastor, você não pastoreia a si mesmo. Se você profetiza, ninguém aqui é maluco de dizer, eis que o Senhor te diz, apontando o dedo para si mesmo. Então você depende do irmão. Então a pessoa que recebeu um dom de cura só pode morrer por enfermidade se ele foi tão orgulhoso ao ponto de dizer, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. É aí que está a questão. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém recebe para si. O que eu recebo é por sua causa, o que você recebe é por minha causa. Então eu quero que isso fique muito claro. O evangelho não é eterno. Os dons espirituais não são eternos. Paulo tratou lá. Línguas passarão, profecias desaparecerão. Ele não disse? O amor permanece, porque o amor é o caráter de Deus e o DNA do reino de Deus. Ele disse, o amor vai permanecer. Mas é tudo periférico. Por exemplo, livro, capítulo e versículo só existe para nós, mas não existia para a igreja do primeiro século. Era só um rolo escrito. Então não tinha 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13. Era um assunto só. Mas para nós está dividido. Quando termina o 12 e vai começar o 13, o apóstolo Paulo disse, vos passarei a mostrar um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa a falar do amor, que é o caráter de Deus e o caráter do reino. Então eu concluo, tá? É uma heresia pessoal minha. Quando o apóstolo Paulo entra no capítulo 13, ele diz, agora eu vou começar a falar de assunto de gente grande. O que eu falei no 12 é importante, mas ainda é assunto de menino. Porque a gente acha que o ápice do reino são os dons. Mas os dons são funcionais, temporais. Evangelismo não é eterno, pastoreio não é eterno. Quem aqui vai ousar abrir a Bíblia para ensinar alguém quando todos nós estivermos diante do Filho de Deus? O Verbo. O pastor batista, calvinista, reformado diz, missões não são eternas, a adoração o é. Então ele está dizendo que a função das missões é a glória de Deus. Então eu evangelizo onde Deus não é conhecido. Depois que Deus é conhecido, Deus é amado e adorado. Acabou a função das missões. A Bíblia não é eterna em sua funcionalidade. Ela é eterna no espírito, no autor e na conclusão. Qual a conclusão da Bíblia? Produzir em nós o caráter inabalável e eterno de Jesus Cristo. Mas não precisaremos de Bíblia na morada eterna. Então é para agora. Por isso que a gente tem que ter fome e sede pelo que está disponível a nós. Não é eterno, nada. Tudo é funcional. Instrumentos de nossa redenção. Mas qual é o problema? Por isso que a gente continua imaturo em muitas coisas. A gente acha que o meio é o fim. O indivíduo recebeu o batismo no Espírito Santo, profetiza e ora em línguas, e ele acha que é o fim, ele chegou no ápice. Visões abertas, visões infernais ou angelicais. Aí o camarada diz, achei. Achou não, moço. Porque Deus não te deu um dom para você ficar esquisito. Deus te deu um dom para te tornar funcional. Se você vê um demônio, não é para ver um demônio. É para agir contra ele especificamente. Se você vê um anjo, não é para ver um anjo. Há um sentido nisso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando vocês congregam, todos vocês têm que cooperar. Há quem ore em línguas? Também eu vou levantar quem interprete. Há quem profetize? Há quem julga a profecia.
é funcional. O evangelho tem propósito. E o propósito é construir o caráter inabalável de Jesus em cada um de nós. Então, se essa não é a conclusão de nossa fé, já temos um problema de base, e é disso que eu quero tratar hoje à tarde, hoje à noite. A gente está esbarrando no meio. É o que eu disse isso ontem na Assembleia de Deus. Porque o Deus que não precisa de ninguém e de nada pede. Lá em Crônicas, quando Deus disse a Davi que ele não construiria sua casa porque havia muito sangue em suas mãos. Tá bom, Davi. Eu não habito em templos construídos por mãos humanas, mas eu aceito sua licença poética. Você está cheio de poesia querendo construir uma casa para mim, como se todo o universo não fosse minha habitação. Então eu vou fingir que eu caibo dentro de uma construção de alvenaria, desde que você obedeça a meu nome. Foi o que Deus disse a ele. Mas você não vai construir não, tem muito sangue na sua mão. Seu filho Salomão vai construir. Eu deixo você mobilizar as ofertas. Aí Davi foi mobilizar as ofertas. A oferta foi tamanha que Davi disse, pode parar. Atingimos o objetivo e está sobrando. Quando Davi foi orar agradecendo, olha a oração de um homem profundo que entende a funcionalidade do reino de Deus na terra. Senhor, quem sou eu, quem é meu povo, para dar voluntariamente a ti o que já te pertence? C.S. Lewis, o grande apologeta e teólogo do século passado, disse: o homem que julga fazer algo para Deus, aí eu abro a licença, dizimar, ofertar, ter um ministério, a gente acha congregar, que a gente está acrescentando algo a Deus. Aí C.S. Lewis diz: o indivíduo que julga fazer algo para Deus é como uma criança que no dia do aniversário do seu pai pede ao seu pai dinheiro. E o pai pergunta: para quê, meu filho? Para te comprar um presente. E o pai sorri, puxa a carteira, tira o dinheiro e dá para o filho. O filho muito feliz, vai na loja, compra o presente, embrulha o presente, traz para o pai e diz: feliz aniversário. Aí o pai, contente, ri, abre: ô meu filho, obrigado. E C.S. Lewis conclui: só um tolo supõe que o pai ganhou algo que não seja a licença poética. Quem já passou por isso aqui? Receber presente do Dia dos Pais que você pagou. Alguém me ajuda aqui? Não é uma tolice do seu filho? Eu dei um presente para o meu pai. Você aceita, mas você sabe que seu filho não te deu nada, é só poesia. Saiu do seu bolso. Então é isso que a gente precisa entender. O evangelho não existe para o benefício de Deus. O evangelho é funcional para nosso benefício. É como se Deus permitisse a si mesmo a licença poética de entender que você está fazendo alguma coisa para Ele. Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24, diz: Deus não habita em templos construídos pela mão humana e não é servido por mão humana como se precisasse de algo ou de alguém. Então, eu sempre digo, Deus é autossuficiente e autoexistente. Não depende de nada, não precisa de ninguém. A pergunta-chave para a gente entender o poder do Evangelho: se o Deus que não precisa de ninguém, se o Deus que não precisa de nada está pedindo, eu preciso entender o porquê Ele pede. Porque quando a gente abre a Bíblia, Deus só está pedindo. Pede arrependimento, novo nascimento, renúncia, humildade, dízimo, oferta, perdão, amor, congregação, jejum, adoração. Não é? Requisições altas que Ele fez. Mas Deus não é acrescido. Olha que libertação eu estou dando a você. Sua santidade não acresce nada a Deus. Deus não ganhou nada. E meu pecado, pastor? Muito menos. Deus não é debilitado porque você peca. É tudo sobre você. Você tem que entender isso. A linguagem do Evangelho é para o seu benefício. O pecado não mata Deus. O pecado mata quem? A santidade não acresce a Deus. A santidade é benéfica para quem? O Evangelho é funcional. O Evangelho tem objetivo. O pastor, Efésios 4, 11. O apóstolo está aqui para ser funcional. O profeta está aqui para ser funcional.
O evangelista está aqui para ser funcional. O mestre está aqui para ser funcional. O pastor está aqui para ser funcional. Mas a gente esbarra no meio. Foi uma reflexão que eu fiz ontem. Por que está dando errado o apostolado na América Latina? Porque é mais um título do que uma funcionalidade para o reino. Ô Anderson, Anderson não, apóstolo Anderson. Se eu não estou funcionando como um apóstolo, não adianta você me chamar de apóstolo. E quem é apóstolo de verdade, não está com essas bobeiras, não. Se você chamar de apóstolo, amém. Chamar de Anderson, amém. Ô doidinho, tá do mesmo jeito, eu estou funcionando. Fofinho. O importante é fluir. O importante é cumprir um propósito. Porque olha só, ministro do Evangelho. Às vezes a gente se orgulha disso. E a gente tem que se orgulhar mesmo. Mas você já observou o significado da palavra ministro no sentido grego da escrita do Novo Testamento? Serviçal, mordomo, empregado. Um garçom. O menor. O Evangelho existe por causa de um motivo. O Evangelho tem função estabelecida. O Evangelho produz resultados. E a gente precisa entender isso para adquirir a alegria da nossa fé e a alegria da nossa salvação. Se Deus não precisa estar pedindo por causa de uma funcionalidade. Como eu disse aqui na quinta-feira, quando Deus pede, mesmo não precisando, é porque Deus quer construir seu futuro por meio da matéria-prima que você está dando a Ele. Você abriu lá em Gênesis 1? Verso 1. No princípio Deus criou. Verso 3. Disse Deus. Verso 4. Deus viu. Verso 6. Depois disse Deus. Verso 7. Então Deus fez. Verso 8. Ao firmamento Deus chamou. Verso 9. E disse Deus. Verso 10. A parte seca Deus chamou. Verso 11. Então disse Deus. Verso 14. Disse Deus. Verso 16. Deus fez. Verso 17. Deus os colocou. Verso 20, disse também Deus. Verso 21, assim Deus criou. Verso 22, então Deus os abençoou. Verso 24, e disse Deus. Verso 25, Deus fez. Verso 26, então disse Deus. Verso 27, criou Deus. Verso 28, Deus os abençoou. Verso 29, disse Deus. Verso 31, e Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Acabou a construção da nossa identidade. A Bíblia no seu todo não expressa a totalidade do nosso ser. A verdade da nossa existência só está contida em Gênesis 1. A partir do Gênesis 2 até Apocalipse 21
é uma história de redenção, onde está incutido o motivo pelo qual o Evangelho existe. Para que o Evangelho existe? Para Deus reestruturar Gênesis 1. Em nós, através de nós e em todo o nosso ambiente social. Porque você sabia que você não vai habitar no céu? A Bíblia não diz isso. Vamos ler especificamente os contextos onde falam de eternidade. O que João disse em Apocalipse? Eu vejo a noiva de Cristo ataviada com a sua glória, a cidade santa que sobe ou desce? Que desce do céu. Então você só vai subir para o céu para recauchutar, reformar, refazer, repaginar. Depois você vai fazer o quê? E se encaixa. Pedro, na sua primeira carta, diz o quê? Eu vejo novos céus e nova, nas quais habita a justiça. Então o plano de Deus para você sempre foi que você seja ser humano. E quando a gente não entende a finalidade do Evangelho, que é reconstruir nossa humanidade, a gente esbarra no dom, supondo que nós não somos humanos, que nós somos angelicais. E o desejo de Deus nunca foi esse. Por que a abominação de Deus pelo pecado? Porque o pecado desconfigura tudo isso aqui que eu li para você. E Deus viu, e Deus fez, e Deus falou. Então Deus é a única pessoa no universo que tem a sua fotografia em estado original, sem a existência do pecado desconfigurando você. Deus insiste, Deus te ama e Deus te persegue querendo te curar de amnésia. Mas eu acabei de cometer o pior pecado da minha vida. É o que o pecado te fez ser. Mas eu tenho uma boa notícia, eu posso te mostrar a foto do teu ser original. A foto do teu ser sem a existência do teu pecado. Por que Deus abomina o pecado? Porque o pecado afronta Deus dentro dessa verdade de Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Então o diabo, como uma criatura, não pode rivalizar diretamente com Deus. Então o diabo rivaliza com Deus usando o pecado para desconfigurar a criação. É assim que ele briga. É assim que ele toca, porque o amor de Deus pela criação é o ponto fraco dele. O ponto fraco de Deus é o amor que ele tem por você. Então o diabo não pode ferir Deus, porque o diabo é criatura de Deus, como todos nós somos. Mas o diabo usa você por meio do pecado para ofender a Deus, ferir a Deus de certa maneira. Olha só o que acontece com o dinheiro. O pastor Arão Xavier fala de uma forma magnífica sobre isso. A palavra diz que Deus é o Senhor, o Deus do ouro e da prata, certo? A solução da pobreza mundial não se dá pela produção de dinheiro. Não sei se você sabia disso. A gente não pode imprimir na Casa da Moeda um montão de dinheiro e distribuir. A medida da riqueza de uma nação é medida pela sua quantidade de ouro. O Brasil só pode produzir reais a partir da sua medida monetária avaliada pelo ouro. Então uma nação produz moeda a partir do seu ouro. Então a única pessoa na Bíblia chamada de Senhor depois de Jesus não é o diabo, é o dinheiro. Então, olha como o diabo faz. Ele não pode encarar Deus. Ele existe por permissão. É uma briga covarde dele. Se Deus é Deus do ouro e da prata, o homem, como uma criatura, a imagem e semelhança de Deus, deveria exercer domínio sobre o ouro e sobre a prata. Aí o diabo desconfigura o homem, fazendo com que ele se torne, ao invés de senhor, escravo. Ao ponto do próprio bem material se tornar uma persona espiritual chamada Mamon, que controla todo o nosso ser e toda a nossa existência.
E o diabo vai afrontando Deus por meio do controle que o dinheiro exerce em cada um de nós. Então nós precisamos entender isso. Gênesis 1 é a totalidade da nossa verdade. A totalidade da nossa verdade está em nosso aprisionamento voluntário a tudo aquilo que saiu da boca de Deus como verdade. E disse Deus, e Deus fez. Aí está a nossa identidade, o nosso refúgio. A partir de Gênesis 2 começa nosso relato de queda e de distanciamento, consequentemente de desconfiguração do nosso ser. E o que é o Evangelho? A reestruturação do que Deus diz que é a verdade, que está contida em Gênesis 1. Pastor, está confuso ou eu não concordo? Livro de Romanos, que é o livro sistemático sobre o pecado. O apóstolo Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão. Eu sempre digo isso, você só pode ser destituído de algo que lhe pertence. Você era uma pessoa, tinha prerrogativas ou ocupava um lugar. Eu acho que você já me viu fazer isso, mas eu vou repetir para você entender. Instituído. Você se tornou alguém ou ocupou uma posição de destaque ou influência. Você saiu para dar uma volta. Adão desceu e pecou. Quando ele tentou voltar, ele foi destituído do que tinha e do que era. Então Adão não podia perder o que não era dele. Então, o que é o Evangelho? O poder da restituição. Em todas as áreas. Por isso que eu digo, é ousado ou confuso, ou pode soar meio herético, mas se a gente se esforçar, a gente vai entender e concluir que é. Quando acontece algo de milagroso, não é milagre para aquilo que é normal já em Deus. Então o que a gente chama de milagre é ordinário nos céus, não é extraordinário. É a consequência da natureza do rei e do reino. Então a gente diz, olha que milagre, mas para Deus não é, porque é normal para Ele, é anormal para nós, agora como filhos de Deus caídos, destituídos. Quando acontece um milagre de transformação na nossa sexualidade, ou uma provisão, um milagre financeiro, ou uma reestruturação familiar, matrimonial, ou uma cura física, não é um favor. O apóstolo Paulo chamou isso de a herança dos santos na luz. Então, quando você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, o que era seu, se o pecado não tivesse sido praticado por Adão, progressivamente é devolvido a você na medida da sua fé e de sua obediência. Então, quando acontece uma cura, não é um favor, é a devolução do corpo que você teria e você vai ter quando Jesus voltar. Não foi o apóstolo que falou de corpo glorioso? Corpo glorioso futuramente. Então, quando o corpo é curado, o reino está dizendo que a enfermidade é antinatural, porque ela não está contida em Gênesis 1. A doença não está contida em Gênesis 1. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. A doença é morte progressiva. Quando Deus disse a Adão, quando você comer desse fruto certamente morrerás, como eu disse na quinta, o grego e o hebraico é extremamente profundo. Em suas variações, dependendo do contexto onde a mesma palavra é usada. Então, quando Deus diz a Adão que certamente ele morrerá, o Senhor não está falando apenas de morte instantânea, porque ele não morreu instantaneamente. O sentido hebraico da escrita é morrendo a uma morte instantânea, mas não da matéria, do espírito dele. Morrendo, morrerás. Então há a morte instantânea, a morte do espírito, e progressivamente, socialmente o homem morre. Então hoje o bebê nasceu, mas o bebê já nasceu para morrer. Ele está programado para morrer. E não era assim antes do pecado.
Então, por exemplo, o cientista Adalto Lourenço, que é pastor e teólogo, afirma: a visão que você tem de uma estrela é somente o reflexo de sua morte. Ela está a anos-luz de distância de nós. Então a nossa visão diz: que estrela linda. Ele diz: provavelmente seja apenas o reflexo dela, ela já está morta. Mas a visão nítida e clara é impossível porque ela está anos-luz de distância de nós. Então todo o cosmos, a vida morre. A seca do sertão nordestino não pode estar contida nessa beleza contemplada em Gênesis 1:31. Como que Deus pode chamar a fome de bela, o câncer de belo, a AIDS de belo, o solo infrutífero de belo? Como que Deus pode chamar a cadeia alimentar de magnífica? Imagina Deus tendo comunhão com Adão e um animal devorando o outro. Que beleza é essa? Que criador magnífico é esse? Porque quando você pega o profeta messiânico, que é Isaías, em Isaías capítulo 11, ele diz que quando a terra se enche da glória e do conhecimento do Senhor, no santo monte do Senhor, ninguém faz mal ao outro. Ele diz: naquele glorioso dia, o filhote do cordeiro pastará junto com o filhote do leão. E leão não come mato, come carne. Mas o leão come carne porque nós estamos decaídos. Mas olha o que o profeta disse: quando a terra estiver cheia da glória e do conhecimento do Senhor, a cadeia alimentar inexistirá novamente. Quando você pega Gênesis 8 ou 9, não me lembro especificamente, mas é um dos dois capítulos no início, quando vai recolonizar a terra por meio de Noé, Deus diz: como eu dei as sementes para mantimento, hoje eu permito que se coma de todo ser criado, com a exceção do sangue, que é a representação da vida. Então o que a gente entende? Cadeia alimentar não é propósito de Deus, é antinatural. O animal tem sentimento, pode não ter espírito, mas tem compreensão limitada da realidade. Assiste um canal de Discovery Channel nos safaris e percebe que quando um animal é morto, toda a matilha, todo o rebanho, todo o grupo sente e chora. Quando uma vaca vai para o abatedouro para receber a morte, seu cachorro, você ficou um dia, 2 fora de casa, o que seu cachorro faz quando você chega? Festa. Quando você ameaça ele, o que ele faz? Então ele não tem percepção da realidade. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? O que somos hoje é naturalmente antinatural. Por melhor que sejamos, ainda não somos quem deveríamos. Porque o objetivo do Evangelho é devolver você para quem você seria e para tudo aquilo que você teria se o pecado de Adão jamais fosse cometido, praticado. Porque só existiram 3 pessoas originais: Adão, Eva e Jesus. Só eles 3. Adão e Eva pecaram, mas eles sabem o que é existir sem o pecado. Eles sabem o que é existir sem a influência maligna. Porque olha só, é tão verdade o que eu estou dizendo a você a partir de Gênesis 1, que quando Eva foi seduzida, qual foi a sedução? Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Quando Deus chega no jardim para falar com Adão, em Gênesis 3, Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão responde: ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Vem comigo, vamos viajar um pouco, certo? Amado, você crê que Deus é soberano, onisciente, presente, potente?
Então, quando ele pergunta a Adão onde ele está, você também conclui como eu que não é uma pergunta sobre localização geográfica. Amém ou não? Então, Deus não está perguntando se ele está atrás da árvore, se Deus está instantaneamente em todos os lugares. Olha quem Deus é. Aquele que em todo momento habita a existência e o coração de todos os crentes. Como? Não sei. Mas está escrito que é assim. Não foi assim que Davi disse? Eu fujo, subo aos céus, desço ao abismo. Tu estás. Lá tu estás. Então, quando Deus pergunta a Adão, onde está você? O Senhor não está fazendo uma pergunta geográfica. O Senhor está fazendo uma pergunta existencial. Quem você é? Para que você existe? De onde você está vindo? Para onde você está indo? Quem é Adão? É uma pergunta sobre a identidade dele. E não sobre o comportamento dele. Quem te disse que tu estava nu? Mas olha só o que quebranta o meu coração. Ouvi tua voz. Tive medo e me escondi. Até mesmo ouvir a voz de Deus a partir dos órgãos auditivos é antinatural. Quando Adão ouviu Deus por meio de sua audição, doeu. E por que doeu? Porque não é natural. O que é natural? Uma transmissão orgânica, existencial. Deus pensa, Adão pensa. Deus sente, Adão sente. Deus vê, Adão vê. Deus é, Adão é. Era uma transmissão orgânica. Adão não precisava ouvir Deus com a audição. Adão ouvia Deus a partir de instinto, percepção. Era um híbrido. Deus se estendia a Adão. Pode ser confuso, mas eu oro para que você entenda. É do tipo assim, você sabe porque Ele está em você. Não é aquela dúvida, porque quando você ouve a Deus com sua audição, a sua desculpa é, mas como saber se é Deus? Tantas vozes, o mundo, o pecado, pastor, eu estou confuso. Mas quando Deus habita a sua existência, não há dúvida, porque Deus não necessariamente precisa falar ao seu ouvido, porque Ele está falando a você, em você, por você. Então a obra do Evangelho não é fala Deus, é habita Deus, mora Deus, me toma completamente para ti. Me faz ser um contigo totalmente, novamente. Esse é o objetivo do Evangelho. Reconstruir o jardim. Onde Deus sempre conclui. Tudo que eu fiz é muito bom. Isso vai de quem você é. Isso vai da qualidade dos teus casamentos. Do teu casamento, vai da qualidade de tua postura cotidiana fora da igreja, de tua fé dominical, tudo caiu, portanto tudo precisa ser restaurado. Rick Joyner fala sobre o espírito de pobreza, e a gente trava porque pensa que ele está falando de dinheiro, mas ele está falando sobre o controle que a queda exerce em nós, fazendo com que a gente sofra da síndrome do diminutivo. E o Senhor sempre confronta a síndrome diminutiva, dizendo... Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, ele se fez pobre para que nos tornássemos... Então, a pobreza de Jesus não é um modelo para que a gente seja pobre. É um esvaziamento da capacidade dele, sendo reduzido até você para potencializar você. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, nem de se tornar milionário. Prosperidade é falta, é de ausência. Você não precisa, porque você pode não ter o que você quer, mas nunca faltará o que você precisa se você estabelece uma aliança com o Senhor. Você pode não viajar para o Caribe, mas vai ter o que comer na sua mesa. Um crente sempre tem o que falar quando Deus está presente.
Por isso que ele pega aquela mulher cirofenícia e confronta ela. Eu não vim dar pão aos cachorros. E ele está esperando, porque o que ele está confrontando? Espírito de pobreza. Se essa mulher recuar, ela não está apta para o reino. Aí a mulher samba na cara de Jesus, ó. Ela diz, até os cachorros comem do que cai da mesa dos seus senhores. Ela vence a orfandade. Jesus confronta ela para dizer, vamos ver do que ela é feita. Porque João Batista diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então o Senhor soca você para saber se você tem fibra para aguentar o chamado do Evangelho. Aí o Senhor diz, então toma. E ela vence o espírito de pobreza. Aí ela recebe para si. Rick Joyner diz que o espírito de pobreza afeta tudo. A qualidade de todas as esferas da nossa vida. Tudo que somos, pensamos e fazemos. Já viu gente... Ele fala algo maravilhoso. Que o espírito de pobreza está atrelado ao espírito de crítica. Alguém pobre é alguém, consequentemente, crítico em todos os aspectos. Tem uma opinião sobre tudo. Aí ele diz, observe as finanças desse camarada, a qualidade da unção que flui da vida dele, a qualidade do casamento dele. Olhe tudo. E você vai ver que tudo é estancado, tudo é empobrecido, tudo é mirrado. Porque ele não está 50 anos à frente, com a mente do reino. Ele está aprisionado há 50 anos atrás. E não limitado a isso, quem tem o espírito de pobreza gosta de comunhão. Já percebeu isso? Que quando o camarada é assim, excessivamente crítico, portanto pobre, ele não gosta de ficar sozinho. Aí ele vai, espalhando a morte dele por meio da igreja. Não gostei, vou sair. E não sai só, ele tem que detonar uma igreja. Porque parece que ele tem um sentimento de alegria de não ser pobre sozinho. Ele é capaz de mentir. Ele foi confrontado pelos pastores por causa do pecado. Ele é capaz de mentir, dizendo, eu estou saindo porque o pastor rouba. E convence 20, 30, 50 e junto com ele. E amado, para mim é um escândalo. Sabe por quê? Porque hoje, 10 anos depois de sua conversão, você precisa estar menos parecido com você mesmo, menos parecido com Adão, menos parecido com o seu pai e mais parecido com Jesus. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais semelhante a Ele você precisa estar, porque você, obedecendo Paulo, está desenvolvendo sua salvação com temor e tremor. As áreas da sua vida enriquecem. Sua unção enriquece, seu casamento enriquece, suas finanças enriquecem, tudo, amado. Se Jesus está na sua vida, Ele tem uma boa notícia para todas as áreas, porque todas as áreas caíram. Olha o nosso problema com dinheiro. Não fala de dinheiro, não. Amado, Adão caiu financeiramente também. O Evangelho precisa falar de dinheiro. E o que é o dízimo e a oferta e as esmolas? A tentativa de Deus tirar você das mãos de Adão. Porque a única maneira de você receber o que Ele quer te dar é você desistir. Como eu disse, quinto, ofertar é desistir. Seu caminho está entulhado. E o Senhor não pode botar junto com o entulho. Então quando Ele pede e você obedece, você está desistindo. E pronto para recepcionar a boa nova. Porque imagina, eu vou falar disso. Não sei se hoje à noite ou amanhã cedo. Há uma conexão inegável entre dízimo e oferta. E em Malaquias está comprovado isso.
o profeta começa a reclamar que Deus está reclamando de roubo. Vocês ofertam mal. E o profeta conclui dizendo o seguinte: Deus, por que você está chateado e não está recebendo mais nossas mãos? Porque eu sou testemunha da tua infidelidade com a mulher da tua mocidade. Então olha a conexão. O camarada que oferta mal para Deus, oferta mal para alguém. Porque divorciar é o ápice do egoísmo, o fim da generosidade. Quer sair quem cansou de não sacar. Ou quem cansou de não sacar, ou quem cansou de ofertar. Então quem se relaciona mal com Deus, se relaciona mal com todo mundo. Então se o camarada é capaz de profanar o altar, quem impedirá esse cara de profanar o lar? Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é aí que a família, a sociedade, a esposa, a igreja está protegido. O indivíduo encarará melhor a vida com todos nós, se ele leva a sério o relacionamento que ele tem com Deus. Se ele ama a Deus, ele não vai apunhalar ninguém pelas costas. Se ele ama a Deus, pode confiar nele. Agora, se ele não tem temor de Deus, quem está seguro perto dele? Então eu não consigo entender, amado. Você pode tentar explicar para mim, mas não entra na minha cabeça. Moço, não tem como ser o mesmo anos depois que Jesus entrou na nossa vida. Tem que ter história para contar, amado. Olha o que Jesus fez ontem. Olha o que Jesus fez antes de ontem. Olha o que Jesus fez nas minhas finanças. Olha o que Jesus fez no meu caráter. Olha o que Jesus fez na minha sexualidade. Olha o que Jesus fez com o meu filho. Olha o que Jesus fez no meu casamento. Crente tem história para contar, moço. Quanto mais ruim você tiver, mais testemunho você tem para contar depois que Jesus entrou. E crente acha que se torna crente só para sentar no banco da igreja domingo. Não, amado, é para ficar aleluiado, amado. É acréscimo. Ter fé é ser acrescido. Ter fé é ser transformado, é ser restituído. Constrói um quadro na sua mente. Feche os olhos e pense em quem você poderia ser se Adão não tivesse pecado. Vamos viajar um pouco. Meu Deus, como o mundo seria? Como eu seria se Adão nunca tivesse pecado? O que eu teria? Como eu estaria vivendo? Viaja aí um pouco. Está viajando? Ainda é pouco o que está aí na sua cabeça. Então Jesus foi para a cruz para quê? Para você estar aqui sentado me ouvindo? Para você viver um estilo de vida extraordinário, moço. Olha o que o apóstolo Paulo disse: nada tendo, possuindo tudo. Olha que trenheira doida. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Ele fala de situações exteriores que o assolam e ele fala de uma fortaleza interior. Em menos de 3 anos, com uma pequena equipe missionária evangelizando um continente inteiro. Autor de 70% do Novo Testamento. Por quê? Porque ele aceita. E porque ele aceitou, ele falou para você, não a olho nu, o que você deveria buscar. Quando ele fala da renovação de mente, entendimento, espírito de sabedoria e de revelação, ele diz, para que a gente usufrua da herança dos santos na luz. Amada, a gente tem que buscar. Meu Deus do céu, como assim? Por que o apóstolo Paulo disse que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiro com Cristo, e existe a herança dos santos na luz? O que é isso? O que está disponível a mim do outro lado dessa porta? Amado, o apóstolo Paulo foi o tipo de homem que depois de expandido não dá mais para reduzir. Ele foi tanto que ele se tornou quase um X-Men.
Ele diz: tem coisas guardadas em mim que se eu falar vocês não aguentam ouvir. E ele diz: infelizmente eu tenho que tratar vocês como carnais, crianças em Cristo. E criança toma leite, não está pronto para alimento sólido. Então senta aí e vamos contar a história da galinha pintadinha, que vocês não aguentam assunto pesado. Que ele viu, imagina, arrebatado, a presença gloriosa de Deus veio ouvir e tocar a realidade futura da nossa existência e como voltar para a terra normal. Por isso que a gente tem dúvida e acha que é enigmático o espinho da carne, né? Mas o texto, ele fala o que é o espinho na carne, não tem nada de misterioso. É porque um ser humano adentrando a herança dos santos no reino da luz não consegue voltar para a vida comum e fingir que não entrou nessa esfera. Então, se o apóstolo Paulo parasse para pensar no que viu, ouviu e tocou, ele seria muito orgulhoso. O que o Senhor fez? Ele está escrito lá: açoites, prisões e perseguições, nisso agora me glorio. Porque quando ele pensasse em sentar para se orgulhar com a gente, ele não podia, porque quando eu olhava para trás, os caras queriam matá-lo ou prendê-lo. Então ele corria, Deus fez com que perseguissem ele, para ele não ter tempo de sentar e se orgulhar. Ou você acha que é coisa pouca a projeção da sombra de Pedro curar alguém? Ou você acha que é coisa pouca dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou? Convicção de que não seria uma oração de fé. Olha, você está enfermo, eu vou orar para ver o que vai dar. Não, eles tinham consciência, como se fosse palpável. Um código, 2 códigos: fé e a linguagem espiritual por meio das ofertas. É como a gente entra nesse lugar secreto. Eu só posso receber o que é meu se eu estou pronto para desistir do que não é meu. Por isso que ele está pedindo: congregue. Por quê? Congregando eu mato o egoísmo. Ame. Por quê? Amando eu mato o ódio que Adão me deu. Perdoe, porque perdoando eu mato a influência de Adão em mim. Dê. Mas Senhor, eu estou precisando. Dê. Porque quando eu dou, eu destrono o mamon e o dinheiro vira só dinheiro. E deixa de ser uma pessoa. Já percebeu que o dinheiro é uma pessoa? Tá tudo bem, sobrou dinheiro. Vem uma vozinha dizendo: tu sabia que lançaram o iPhone 10? Tu já tem o 9. Aí vem o dinheiro dizendo: tu sabia que lançaram o 10? Aí o dinheiro tira a sua paz. Você já tem tudo. Mas quando está sobrando, o dinheiro não sugere a você ser generoso e compartilhar. Ele sugere que você inflame ainda mais seu ego. Compre mais para você. É o migrador e o devorador do Novo Testamento, né? O dos antigos comiam a colheita. Os do Novo Testamento comem nossas emoções. Nos dá uma ansiedade. O que temos é um complemento de nossa identidade, como o jovem rico. Por que o jovem rico não entrou? Porque ele não era apto para desistir. Por isso que não conseguiu receber. Então ele só poderia receber se ele estivesse pronto para desistir. Está confuso ou vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, amada, para tu virar um super-homem, uma super-mulher. Não de esquisitice espiritual, mas de identidade e influência. Uma princesa do rei, um príncipe do rei. T.L. Osborne morreu aos 90 e pouco na África fazendo missões. O velhote, quando descia do avião, ele não descia de pé direito nem esquerdo, ele pulava com os dois. Satanás, eu cheguei! E esse país é pequeno demais para nós dois. Aí ele pregando com a esposa numa igreja, os obreiros chegaram. O pastor, pelo amor de Deus, vai embora.
Os muçulmanos estão todos doidos, querendo invadir a igreja, e 100 bruxos da cidade estão na árvore centenária orando para você cair morto aqui. Aí ele, rapaz, eu não disse rapaz, né? Que não era nordestino, né? Mas ele falou, eu vou terminar de pregar, deixe lá. Aí os muçulmanos chegaram, quem atendeu foi a esposa dele. Aí, tem que parar com esse culto. Ela, não tem como parar. Isso aqui é uma mentira, é uma farsa, que Deus cura, que Deus é poder. E ela falou, vamos fazer o seguinte, está aqui essa mulher que não anda. Vocês vão orar em nome de Alá. Se ela levantar, a gente pega as nossas coisas e vamos embora. Agora, se eu orar em nome de Jesus e essa mulher levantar, se calem e saiam da minha frente. E eles não oraram em nome de Alá. E ela falou para a mulher, levante e ande. O que aconteceu? O que aconteceu? Se não fosse só isso, um raio caiu na árvore centenária e matou os 100 bruxos. Rachou a árvore no meio. Então, amado, sabe por que você está tímido? Porque você está em desobediência. Onde há desobediência, se Deus quiser. E eu sempre digo, se Deus quiser, a oração de gente incrédula e desobediente. Porque a Bíblia já disse o que Ele quis. Se Ele quiser, é se eu vou mudar de Brasília para Maceió. Não está escrito na Bíblia, eu tenho que orar. Jejuar, oh Deus, faço ou não faço? Compro esse carro ou esse carro? Não está escrito, está escrito? Aí eu tenho que orar para pedir entendimento espiritual. Mas o que está escrito, moço, não é se Deus quiser, não. Por isso que ele diz, e se assentou à destra do Pai. Jesus, não é comigo mais não, filho. Eu bati o carimbo na procuração e disse, em meu nome. Sabe por que está dando errado? Porque a gente acha que em meu nome é rima. A gente acha que o que Jesus disse, olha, no final da oração diga, em meu nome, amém. Quem já se irritou com isso? Tanto orar em nome de Jesus e não aconteceu nada. Vou pedir para levantar a mão, porque senão vão falar mal de você depois. Mas eu vou me dedurar no seu lugar. Já aconteceu comigo. Moço, mandou orar no nome, eu oro e não acontece nada. Porque não é uma rima, é a representação da pessoa ausente. Quando ele disse em meu nome, é você ter a ousadia, a coragem, a convicção de se assumir como representante da pessoa que está ausente. Não vou sair não, Jesus não está aqui. Ele disse que eu sou ele, bora. É uma procuração. E o que é uma procuração? O direito legal de representar a pessoa ausente. Minha mãe não pode viajar, pegar um avião com os meus filhos sem que eu dê a ela uma procuração, mesmo ela sendo avó. E o que é uma procuração? As autoridades vão olhar e dizer, ela tem a autoridade de representar a pessoa ausente. Pode entrar. Mas a gente está achando que evangelho é só para a gente ter uma boa igreja, ir numa boa conferência e não subverter positivamente o mundo, reconstruir a ordem perdida, refazer todas as coisas, devolver a Deus a alegria de testemunhar sobre a sua criação. E Deus viu. Então, quando você transforma a si mesmo, quando a sua família é devolvida, os gritos cessam. Só habitam elogio, abraço e amor. E não tem essa desculpa que carne é fraca. Jesus diz, pastor, que a carne é fraca, mas não diz que o pecado é vitamina. A carne é fraca, se dando desculpas. É porque a psicologia diz que eu sou fleumático, que eu sou colérico, que eu sou de câncer, com ascendente em Capricórnio e a lua em Netuno. Não é? Não, amado. Deus quer que você volte a ser ser humano original.
Se existiram 3, você precisa concluir que você é made in China. Já pegou uns brinquedos Paraguai? Abre assim, ó, Made in China. Ou Made in Paraguai. Você é um Made in China. Mas o Senhor quer que você seja ser humano total. E para isso você tem que dar autoridade ao Evangelho de encontrar você. Porque sabe por que ainda não aconteceu? O Evangelho não transforma dublês. Enquanto você fingir para mim, para nós e para Deus, que você não está sendo quem Ele sabe que você é, você nunca vai ser transformado. Sabe por que pessoas como Pedro, Davi, mesmo em pecado, se tornaram grandiosos homens de Deus segundo o coração dele? Porque eles eram o que eram sem maquiagem. Não tinha dublê. Deus não precisava tirar um montão de máscara. Uma para o trabalho, uma para a igreja, uma para a sociedade, uma para a esposa. Não. Eles eram o que eram. Nu e cru. Sou isso aqui. Até que. Então essa é a finalidade do Evangelho. Pegar seu homem postiço, seu homem falso e mandá-lo embora. O Senhor está aqui para redimir, moço. Então milagre precisa ser nosso cotidiano, desde que Deus tenha matéria-prima. Aí a gente vai ter um casamento pleno, caráter pleno, sexualidade plena, relações plenas, filhos plenos, finanças plenas. Progressivamente. Também não é um trem assim. Progressivamente. Na medida da nossa radicalidade também. Uma moça perguntou para mim ontem na Assembleia de Deus. Eu não sei. Como que eu vou? Eu falo assim, romântica que não é. É guerra, moço. Então se o diabo está tomando conta de algo que ele não pode tomar, é porque ainda eu estou manso demais. Então se Deus está me pedindo 10, eu vou provar que eu estou levando a sério. Eu dou 50, eu disse para ela. Então eu amplio minha obediência. Para o Satanás olhar para mim e dizer, Afe Maria. Deus quer restaurar todos os nossos altares. O altar doméstico, familiar, criação de filho, caráter, sexualidade, dinheiro, tudo. Até está tudo afiadinho, dançando um com o outro. Ó. Uma área da tua vida dançando com a outra. Ó. E a agonia ir embora, porque a gente vê Deus numa área e diz, meu Deus, e essa aqui? Eu estou dando uma boa notícia. Se está ruim é porque ainda está em desobediência. Ou está uma obediência tímida. Manda o Satanás ir embora. Deus pediu 1, dê 5, dê 10, dê 20. Vá além. Aí ele não aguenta, moço. Perguntaram para o pastor uma vez, por que a tua igreja não tem libertação, expulsão maligna? Porque o meu povo está amando tanto a Deus que o demônio já sai quando eles aceitam a palavra como verdade. Porque a expulsão maligna é o ápice da resistência. Você está ministrando a palavra. Se o coração abre para a palavra, o interior é lavado. A influência maligna vai embora. Agora, se ainda está sendo habitada, é porque há uma rivalidade ainda com Deus. Mas olha só o perigo, Jesus Cristo disse, eu posso até libertar, mas se a casa não for habitada. E como a casa é habitada? Palavra, moço. Obediência, moço. Aí Jesus disse, se a gente limpar a casa e a casa não for habitada, o seu estado futuro será pior que esse estado presente. Porque o demônio que estava habitando em você, quando ele volta, ele não volta só. Traz 7 amigos juntos. E eu gostei da resposta do pastor.
É porque meu povo está sendo ensinado a amar a palavra. Então, quando eu ensino a palavra e o povo recebe, a influência maligna é quebrada. Todas as áreas da sua vida precisam, devem ser restauradas, porque todas caíram. Esse é o objetivo do Evangelho: restituir tudo. Eu não consigo amar. Então você não é crente. Pode não conseguir agora, mas se é crente vai conseguir um dia. Eu não consigo perdoar agora, mas se for crente vai perdoar. Mas eu não tenho o que comer hoje. Se é crente, pode não ser hoje, mas vai ter o que comer uma hora. Por isso que Jesus Cristo disse, todas. Ele disse algumas? Todas as coisas são possíveis ao que... E fé não é subjetivo, irmão. Fé é objetivo. Fé é dar razão a Deus. Deus é verdadeiro e eu sou mentiroso. Ter fé é recepcionar a palavra como verdadeira. Então ele está dizendo, se eu levo a palavra a sério, tudo é possível a mim. Posso não poder hoje, mas vou poder uma hora. Vou poder um dia. Sabe o que Deus quer fazer com os teus traumas? Teus abusos, teus passados? Rick Joyner me ensinou algo nesse livro dele que eu li. Toda ferida que você sofreu, Deus quer transformar em unção, compaixão e autoridade. Vou repetir bem devagarzinho, que agora eu encerro para orar por você. Todas as suas feridas, se você delas a Deus, Deus vai transformar em unção, que é a capacidade de transformar situações. É o poder divino operando em você e através de você. Em compaixão, que é a empatia com pessoas que estão enfrentando o que você enfrentou um dia. E a autoridade, que é a capacidade de recuar a influência maligna. É o que T.L. Osborne dizia, cheguei. Se eu cheguei, vocês demônios vão ter que sair. Pode ser real, amado. Um camarada um dia quis brigar comigo quando eu estava pregando nas ruas. Fumando cigarro, fumando na minha cara, querendo bater em mim, dizendo, todo pastor é ladrão. Esse negócio de demônio não existe. Vocês são uns pilantras. E eu mantive o equilíbrio emocional, preguei, o camarada acendendo um cigarro atrás do outro e me desafiando. Acabou o culto, eu fui até ele, ele achou que eu ia para brigar. Eu falei, e eu fui na direção dele e ele na minha. E quando ele chegou perto de mim, eu fui abraçar. Aí quando eu fui abraçar, que eu toquei a cabeça dele para puxar ele para o meu ombro, ele apagou e caiu endemoniado com a cara no chão. E eu falei, meu Deus, eu nunca vi um trem desse, né? Como camarada endemonia com um abraço. Não teve em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, nada. Por quê? Ouvir Deus não é ouvir Deus com o ouvido, é ouvir Deus com o coração, dentro de você, é ser habitado pela presença dEle. E as coisas acontecem naturalmente. Tenho 11 anos de casamento, sempre digo, sem querer ser orgulhoso. Mas é 11 anos de casamento com 3 discussões, talvez, dá para contar no dedo. Eu não gostei do azul, é vermelho. Não é aquela complexidade, entendeu? Que às vezes eu vejo em casamento de crente, que pede guerra, um querendo matar o outro. Eu falo, ai, Jesus não habita lá não, na relação de vocês? Porque se Jesus habita, há paz, moço. Tudo vai bem onde Jesus estiver. O Evangelho está aqui para restituir, devolver. Agora a pergunta é se você vai levar isso a sério.
Pai, te agradecemos e te louvamos pela tua fidelidade, teu amor e a tua palavra. Oramos a autoridade dela em nós e através de nós. Toca a nossa vida, toca a vida dos teus filhos, Senhor. Que a gente receba como um bom depósito da tua palavra em nosso espírito. Que no silêncio a gente aprenda a viver contigo, a te ouvir, a caminhar intimamente com o Senhor. Que sejam momentos de profunda reflexão, para que consequentemente a gente possa receber o poder da tua transformação e graça, em nome de Jesus.